este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta terça-feira, dia 6 de dezembro, eu, Priscila Yasbeck, na companhia de vocês, para trazer as principais informações da economia no Brasil e no mundo. Bom, hoje eu queria dar um destaque diferente aqui, abrir o CNN Money falando sobre expectativa de juros. Por quê? A gente está em meio às discussões sobre a PEC, sobre desidratação do valor ou não, prazos, já vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, mas fato é que toda essa discussão está pressionando os juros. Então ontem, o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, ele falou sobre como que vai ser o texto que vai ser apreciado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que está marcada a sessão para as 9h30 da manhã desta terça-feira. A expectativa é que depois a PEC siga para o plenário do Senado amanhã, para a Câmara na semana que vem, para ser votada a ponto antes, do prazo do dia 16 de dezembro, que é quando finaliza o prazo para o orçamento de 2023 e também um dia antes do recesso parlamentar. Então, a tramitação está caminhando, mas por enquanto ainda não teve aquela desidratação esperada. O que o senador Marcelo Castro disse é que a PEC continua com aquele valor de 200 bilhões, são 175 bi referentes à retirada do Bolsa Família do teto de gastos, mais 23 bilhões previstos em investimentos, que vem por causa de um excesso de arrecadação, então o valor de 200 bi fora do teto de gastos, só mudou o prazo, O governo tinha uma proposta original de tirar o Bolsa Família do teto de gastos por um prazo permanente lá no começo, depois reduziu para 4 anos, e agora, então, essa questão do prazo ficou reduzida, então, para 2 anos. Então, o mercado, na hora que o senador falou sobre essas questões, acabou aprofundando as perdas, o Bovespa aprofundou as perdas e também houve a definição do relator, da PEC, o Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais. Também não agradou muito o mercado, porque ele é cotado para o Ministério da Infraestrutura, por uma indicação de Davi Alcolumbre e também do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E aí a avaliação é que ele poderia fazer concessões em prol dessa indicação para o Ministério da Infraestrutura e levar o valor da PEC para 200 bilhões. Mas também, por outro lado, ontem economistas estavam falando que a PEC pode ser desidratada para 130 bilhões, algo ali na casa dos 150 bilhões, então tudo ainda está muito em aberto e essa indefinição grande é o que acaba trazendo uma insegurança muito grande do que vai acontecer com as nossas contas públicas daqui para frente. A gente conversou com a Raquel de Sá, que é chefe de economia da Rico, e ela explicou a seguinte questão, disse que se a PEC ficar num valor entre 130 e 150 bilhões, isso pode gerar uma reação positiva do mercado. Se ficar acima disso, uma reação negativa, porque o mercado e economistas, inclusive bem renomados, entendem que seria possível fazer uma PEC no valor de 80 a 100 bilhões de reais. Esse valor seria o suficiente para ampliar o Bolsa Família de 400 para 600 reais e, além disso, recompor programas sociais importantes, recompor receitas, por exemplo, para merenda escolar, farmácia popular e ainda assim pagar aquele adicional de 150 reais por família que tem criança. Então, com esse valor, com um valor muito mais enxuto, seria possível fazer frente às necessidades sociais mais urgentes. E aí, o que está acontecendo é que, com esse valor da PEC mais inchado, mais robusto, isso traz uma perspectiva de aumento de gastos muito forte, descontrole das contas públicas, e isso acabou impactando também nas perspectivas de juros. Então, ontem saiu o Boletim Focus do Banco Central e chamou a atenção que o Boletim Focus elevou as perspectivas de inflação para esse ano, para o ano que vem. Então, a gente tem inflação prevista aí para 2022 de 5,92%, para o ano que vem 5,08%, perspectiva de mais crescimento para a economia, 3,05% para esse ano, 0,75% para o ano que vem, apesar dessa desaceleração no ano que vem. Mas chama atenção as perspectivas para a taxa Selic. Por quê? Com a inflação maior, com uma perspectiva da economia mais aquecida do que era previsto antes e também com uma perspectiva de mais gastos públicos, lembrando que o governo é como se fosse o principal comprador, o principal agente econômico da nossa economia, se o governo gasta mais, a demanda aumenta, isso também acaba pressionando a inflação. Então, a taxa Selic, nas projeções do Focus, ela estava inalterada para o ano que vem por 10 semanas seguidas, sem mexer. E aí, a partir da semana passada, ela começou a ser elevada, passou de 11,25% para 11,5%, e agora, nesta semana, ontem, o Focus já prevê que a Selic fique em 11,75% no ano que vem. E para 2024, a perspectiva também aumentou. Há 4 semanas estava em 8%, agora já está em 8,5%. Ou seja, os juros devem ficar altos por mais tempo. E a gente conversou sobre isso com a Raquel de Sá
lá e ela explicou como a PEC e essas discussões sobre gastos acabam afetando nas perspectivas de juros. Vamos ouvir. Quando há um aumento de gastos, e principalmente se esse aumento de gastos ele não causa ali um aumento de produtividade do trabalhador, ele gera mais inflação, né? Só a gente pensar que quanto mais dinheiro em circulação, né, mais as pessoas têm dinheiro em mãos e mais tem uma pressão para o aumento de preços, né? Se os vendedores de bens e serviços sabem que as pessoas têm mais dinheiro, eles vão cobrar mais, né? Então, quando você tem esse aumento de gastos, quando não há ali o ganho de produtividade, pelo menos no médio prazo, né, quando é um aumento muito forte, isso tende a pressionar a inflação. Só que acontece que os investidores, né, os agentes da economia como um todo, inclusive a gente, mesmo se você não for investidor, você já espera que esse aumento de gasto ele gere uma inflação lá na frente, né? E então isso acaba impactando o que a gente chama em economia de expectativa de inflação, né? Que a gente diz que a inflação é uma profecia autorrealizante. Se você acha que a inflação vai crescer lá na frente, você já coloca isso no seu preço porque você não quer ficar para trás, né? Você já pensa, eu vou aumentar o meu preço aqui porque o preço de tudo vai aumentar. Então as pessoas já começam a se antecipar a essa inflação. E o Banco Central está de olho em tudo isso, porque o Banco Central ele tenta controlar principalmente as expectativas de inflação lá no futuro. Ele não tem grande poder sobre a inflação atual, né? Sobre quanto que vai subir o preço hoje, principalmente se a gente tem aí um choque de oferta, né? Então, por exemplo, uma questão climática ou uma guerra que está afetando os preços. Então, ele olhando para as expectativas lá na frente e vendo que isso já começa a desancorar, pode começar a desancorar por conta desse aumento de gastos, ele já se mantém mais cauteloso e deve sim manter os juros mais altos por mais tempo. Isso explica aí a movimentação no Focus, né? Que o Focus é uma pesquisa do Banco Central que vê ali a maior parte das instituições financeiras do país e essas instituições já estão vendo a taxa Selic não caindo para o ano que vem. A expectativa era caindo um pouco menos, né? A gente aqui no grupo XP, a gente não vê mais a Selic caindo no ano que vem, a gente vê ela se mantendo aí em 13,75% ao ano, justamente por conta dessas incertezas fiscais. O Banco Central teria espaço para reduzir os juros, porque a inflação de hoje está começando a cair, então o trabalho está sendo feito, tem um processo de desinflação global. Porém, por conta dessas incertezas fiscais, ele deve provavelmente ser obrigado a manter a Selic alta por mais tempo. Tá aí, explicação da Raquel. Adoro que a Raquel é super didática, ela tem uns vídeos maravilhosos, inclusive no YouTube, e recomendo para quem quiser assistir e entender mais sobre economia. E além dessas questões internas que estão afetando e pressionando as perspectivas de juros, o cenário externo também não está ajudando. Então, na semana passada, já aproveito para falar um pouco de bolsa, na semana passada, os mercados subiram com aquela fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, sinalizando uma desaceleração dos juros nos Estados Unidos, sinalizando que ele estava já preocupado com recessão, que não ia mais ficar com foco total só em combater a inflação. Isso animou os mercados, as bolsas subiram bastante na semana passada. Mas, na sexta-feira, saíram os dados do payroll, os dados de emprego dos Estados Unidos, mostrando que o mercado americano está aquecido. E ontem, para completar, saíram dados do setor de serviços, o PMI de serviços do ISM, que veio no maior nível desde março de 2021, mostrou que o setor de serviços está muito aquecido. E assim como na economia brasileira, o setor de serviços é uma parte importante da economia, é a parte mais importante da economia. Então, uma atividade do setor de serviços aquecida significa que a economia como um todo está aquecida, a demanda ainda está elevada. Então, são dois dados que foram na contramão da fala do Jerome Powell na semana passada, mostrando que não é bem assim, as coisas não estão tão controladas, a batalha contra a inflação não está tão vencida, porque dados de trabalho e também de serviços estão mostrando que a economia ainda está aquecida. Precisa ter muita calma nessa hora, cuidado e tal. Então, nessa semana as bolsas estão andando mais de lado, ontem caíram, hoje estavam tentando engatar uma recuperação, mas é algo que preocupa. Por quê? Porque se os Estados Unidos precisarem manter os juros altos por mais tempo, é aquilo que a gente sempre explica aqui no Money. A régua dos juros no mundo sobe, porque os Estados Unidos, eles são o porto seguro do mundo. Então, se os Estados Unidos sobem juros, eles têm uma atratividade maior para os investidores, seus rendimentos sobem, então os investidores têm ainda mais razões para mandar os seus recursos para os Estados Unidos. E aí os outros países são forçados a também subir os seus juros para não perder, para não ter uma
uma fuga de capital, para não ter dinheiro saindo das suas economias. Por quê? Porque querem ganhar com isso? Não, porque se sai dinheiro, se sai dólar das suas economias, sua moeda enfraquece e isso pressiona a inflação. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se a gente tem juros em 13,75 hoje, já estão elevados. Mas se os Estados Unidos vão estar com juros de 5, se vão subir mais do que isso, significa que os nossos 13,75 não são mais tão altos quanto esperado, porque relativamente eles acabam ficando até não tão altos assim se os Estados Unidos sobem muito os juros. Então a gente tem uma pressão para manter os juros mais altos por mais tempo, ou até subir juros, né? Isso é uma hipótese remota, mas tem economista que já falou, inclusive, sobre isso, num cenário aí de inflação mais pressionada ou entrando em um descontrole um pouco maior lá nos Estados Unidos, mas não é o cenário agora. Mas, de fato, se a perspectiva piora nos Estados Unidos para juros, isso traz um impacto imediato no mercado financeiro, porque acaba mostrando que o país que baliza os juros, a temperatura dos juros no mundo, tá com uma perspectiva de que vai subir um pouco mais ou desacelerar menos do que estava previsto antes. Isso também afeta as perspectivas de juros no mundo todo, e juros mais altos esfriam as economias, geram menos crescimento e, além disso, tiram a atratividade da bolsa, porque tornam a renda fixa mais atrativa. É por isso que o mercado ele é muito sensível aos juros. Sempre que a perspectiva de juros sobe ou tem uma perspectiva pior, né? Não vamos falar de subir, mas vamos falar de piorar, porque ainda nos países avançados tem uma perspectiva de alta, aqui já não tem uma perspectiva de alta, mas tem uma perspectiva de que a Selic fique alta por mais tempo, como a gente falou no começo do programa. Mas sempre que piora de uma forma geral a expectativa de juros, isso é ruim para o mercado. Vamos ouvir também a Raquel de Sá sobre essa questão dos juros americanos e como as perspectivas lá afetam as nossas perspectivas aqui. O Banco Central americano, ele tem um mandato duplo, né? Ele olha para a meta de desemprego e para a meta de inflação. Então, é claro que todos os bancos centrais, eles olham para o mercado de trabalho, mas o Banco Central americano ainda com uma lupa ainda maior, né? Por quê? Porque quanto menor o desemprego, né? Quanto mais apertado o mercado de trabalho, mais vagas tem por trabalhador, maior a pressão sobre os salários. E isso, obviamente, pressiona a inflação. E quando a gente viu os dados a semana passada que mostraram o mercado de trabalho americano ainda muito resiliente, e ontem mostrando o setor de serviços, que a gente sabe que é a grande parte da economia americana é serviços, assim como a brasileira, né? Então, os serviços fortes e o mercado de trabalho apertado, isso significa que a economia ainda está bastante aquecida. Isso deve continuar pressionando os preços, por mais que a gente veja um processo de desinflação importante, ou seja, a inflação caindo, principalmente nos custos, né? Então, quando a gente olha para as commodities caindo, quando a gente olha ali para as cadeias de produção do mundo se normalizando, tem uma queda importante de custos, né? Mas a inflação continua alta, principalmente aí no setor de serviços nos Estados Unidos. Isso impacta a gente aqui, principalmente por meio dos juros. Se eles sobem os juros lá, né, e outros países também subindo juros para controlar a inflação, isso aumenta o sarrafo para todo mundo, porque os juros são relativos, né? Se o nosso juro aqui está alto, ele está alto em relação ao quê? Né? Ao nosso passado, né? Em relação aos outros países. Então isso impacta, mas principalmente impacta os juros de longo prazo, né? Aqueles que não são necessariamente determinados pelo Banco Central. Mas com certeza é um ambiente internacional mais complexo, tá? De desinflação, mas de bastante cautela adiante. Além das nossas questões internas, risco fiscal, que a gente falou aqui no começo do Money, tem um cenário lá fora que também ainda está muito incerto e que também ainda está afetando muito essas perspectivas de juros. E falando da pessoa comum, saindo um pouco da ótica do mercado, juros altos esfriam a economia porque encarecem o custo do dinheiro, encarecem empréstimos, inibem os investimentos das empresas, porque aí elas têm dois fatores, né? Os empréstimos ficam mais caros, os custos dos investimentos ficam mais caros, mas tem um outro fator também. Por que um empresário vai abrir um negócio, ter toda a dificuldade de criar uma empresa, contratar gente, se ele vê que ele pode ganhar quase 14% na renda fixa sem risco? Não tem porquê, né? Então, os juros altos, eles acabam prejudicando a economia como um todo. Então, são esses fatores que estão norteando um pouco as expectativas nesse momento, que pioraram em relação a juros e inflação. Traz também a gente tem uma perspectiva um pouco melhor de crescimento da economia, mas com esse custo de inflação mais alta e juros mais altos também por aqui.
E a China, que vinha ajudando e que está ajudando, né, nas perspectivas a conter um pouco do temor sobre desaceleração da economia global, sobre recessão por causa da reabertura por lá, também agora já começa uma análise de que esse otimismo com China já está no preço, já ajudou os mercados na semana passada, agora muita calma nesse momento também, a flexibilização por lá vai demorar ainda. Pequim acabou reduzindo a exigência de vacinação de teste de Covid negativo para cidadãos que estão entrando em supermercados e escritórios, isso já é mais um passo rumo à flexibilização, mas ainda assim é uma flexibilização que deve ser gradual, que deve ser lenta, há uma expectativa de que as fronteiras chinesas só sejam reabertas a partir de fevereiro, então tem uma cautela em relação a essa euforia com China e além disso também é uma perspectiva de que seja algo gradual e que isso já esteja no preço, já está precificado, então talvez não tenha mais tanto espaço para isso impulsionar as bolsas daqui para frente. Então ontem o cenário foi de queda dos mercados lá fora, aqui a gente não teve nenhum motivo positivo para evitar a queda também, então a Bolsa brasileira acabou caindo junto com a Bolsa externa, ainda com essas notícias sobre PEC, sobre o valor que não desidratou, pelo menos nas primeiras discussões, não ajudando a Bolsa a descolar lá de fora, então a gente também caiu por aqui. Bom, agora mudando de assunto, quero trazer aqui um tema que, para quem investe, deve estar chamando a atenção, que é a má fase dos frigoríficos na Bolsa. A gente trouxe no Money na TV, quem não acompanhou ao vivo pode conferir também no YouTube, uma tabelinha mostrando o desempenho de BRF, JBS, Marfrig e Minerva, tanto nos últimos 30 dias, que foi um desastre, quanto no acumulado do ano. Aí só a Minerva tem um desempenho positivo no ano de quase 12%, mas a BRF e a Marfrig tem quedas de mais de 60%, JBS com uma queda de 40%. Nos últimos 30 dias, a queda é de 33% da BRF, 16% da JBS, 32% Marfrig e Minerva cai um pouco mais de 15%. E eu conversei com a Angélica Marufuji, que é analista da Meraki, e ela deu explicações para as quedas dessas ações, que são explicações diferentes. Começando pela BRF, que a Angélica explica que a situação de resultado de operações no Brasil da empresa tá mais difícil, que quarto trimestre é sempre um trimestre mais forte por causa do Natal, mas que o mercado no Brasil tá difícil no repasse de preço por causa de juros altos, também incerteza em relação à questão fiscal, tudo que a gente vem falando bastante aqui, e a carne é um produto de maior valor agregado, né? Então acaba sendo mais sensível a esse aumento de juros, aperto de renda. E aí ela falou que a rentabilidade da empresa está sendo revisada para baixo, até porque as ações subiram bastante nos últimos tempos, então são ações que acabaram sendo consideradas caras. Aí eu vou deixar nas palavras dela, ela mandou um áudio pra gente também falando sobre a explicação para JBS e Marfrig, que é parecida. Vamos ouvir. JBS e Marfrig, elas têm exposições no mercado dos Estados Unidos, tá? Então, no caso da Marfrig, mais de 80% do EBITDA dela vem da operação dela nos Estados Unidos, National Beef. E o que está acontecendo aí, né? Que a gente começa a ver já desde o resultado desse segundo semestre agora, que já foi a reversão do ciclo de boi nos Estados Unidos, ou seja, a gente já começa a ver uma menor oferta de gado no mercado norte-americano. Com isso, você já começa a ver custos mais altos dos frigoríficos e, consequentemente, margens menores também. Então, por ser um negócio de margens, né, estruturalmente mais pressionadas, né, uma empresa de commodity, no caso, agora que a gente está começando a ver essa mudança do ciclo, esse ciclo está começando agora a virar, agora nesse segundo semestre de 22, e isso deve se acentuar nos próximos 1 ano e meio, 2, então a gente vai ver 23 com menor oferta de gado, possivelmente até mesmo 24 também. Isso significa que as margens das duas empresas vai cair. E aí, por fim, a explicação para a Minerva é diferente, porque a Minerva é mais exposta ao mercado chinês, porque exporta para o mercado chinês. E aí, saíram dados de exportação de carnes para a China em novembro, uma queda de 33% nas exportações, na comparação de novembro com outubro. E isso acontece por causa das incertezas na China, teve um avanço da Covid, que acabou prejudicando um pouco as perspectivas por lá, mas também ela até mandou um comentário do JP Morgan, de um analista do JP
Morgan, dizendo que as restrições à exportação de carne do Brasil para a China, que aconteceram no ano passado, acabaram também afetando as exportações daqui para o país. Então, isso acaba também afetando as ações da empresa, que aparecem com uma queda forte aí no último mês, apesar da alta de 12% no ano. Então, até perguntei para ela como que fica daqui para frente, com expectativa de reabertura da China. Ela falou que isso traz, de fato, uma perspectiva positiva, mas ela falou que a China também é um bom negociador, né? Então, sabe como fazer os preços se comportarem da forma que o país tem interesse. Então, ela falou que é um momento realmente no fim do ano que não é um momento tão bom para a importação de carne da China. A reabertura pode ajudar, mas também é o interesse da China por ser esse comprador muito importante, de trazer o preço para baixo, né? Então, tem todas essas questões. Ela falou que nos Estados Unidos, para JBS e Marfrig, tem essa questão do ciclo do gado que está afetando. Então, realmente é um período que é um pouco mais desafiador para esses produtos. BRF aqui, com consumo sendo afetado com juros altos, carne é um produto de valor mais alto, então é um momento complexo para o setor de frigoríficos. Dito isso, o CNN Money de hoje fica por aqui. Eu agradeço a todos vocês pela companhia e amanhã tem mais. Uma ótima terça-feira. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.